título da minha mensagem é A Boa Medida de Deus. Deus tem uma boa medida para você? Que tamanho é a medida da bênção de Deus para nós? Recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Vamos ler juntos? Minha versão é na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aleluia. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, ó meu amado Deus. Obrigado por esse momento de adoração que entramos na Tua presença. E agora, Senhor, nós queremos abrir os nossos corações diante da Tua presença. Queremos, ó Deus, nos rasgar diante do Senhor, dizendo: fale conosco nessa noite. Derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós, para entendermos a Tua palavra, para compreendermos e para que possamos dar passos vencedores, passos de vitórias, cumprindo com todo o Teu querer. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que é santa. Muito obrigado pela Tua palavra que é a luz que nos ilumina. Muito obrigado pela Tua palavra que é o pão que nos alimenta. E é a grande revelação de Ti, ó Deus eterno. É a Tua própria revelação do que Tu desejas para todos nós e para toda a humanidade. Mas agora, Senhor, mais uma vez eu com humildade e com, ó Deus, quebrantamento, Te peço, revela-te a nós, instrui-nos, ilumine-nos pelo poder do Teu Santo Espírito, porque sem a Tua sabedoria, sem a Tua luz, sem a Tua clareza, sem o Teu discernimento, sem, ó Deus, o Teu toque, nós não compreenderemos o Senhor. Mas sabendo que é do Teu querer, sabendo que é da Tua vontade, sabendo que é do Teu propósito, que Te compreendamos, mais uma vez eu Te peço por todos nós, fala conosco e derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus tem uma boa medida para a sua vida nessa noite. Uma medida de Deus. Amém? Você crê nisso? Diga para o irmão que está do teu lado: Deus tem uma medida de Deus para você. Uma boa medida de bênçãos de Deus para você. Glória a Deus. Olha que promessa magnífica. Deem e lhe será dado. 2 pontos. Uma boa medida, Deus está dizendo. Que tamanho é essa medida? É boa. Uma boa medida, Ele diz: deem e será dado. Como recompensa será dado o quê? Uma boa medida. Deus está falando que é algo bom dEle. Algo bom dEle. Imagina o que é essa boa medida. Calcada, ou algumas versões vão dizer recalcada. Sabe, mamãe, aquela recalcar, quando você recalca para caber mais. A boa medida de Deus, além de ser calcada, ela ainda vem como esse recalcada, para ter, cabe mais ainda. Sacudida e transbordante será dada a vocês. Glória a Deus. Pois a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Aleluia.
Posso ouvir um glória a Deus? Meu segundo texto que eu quero ler é Lucas 11, do versículo 1 ao versículo de número 13. Lucas 11, versículo 1 ao 13. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. O mestre estava orando num lugar qualquer. Podia ser numa praça, junto com seus apóstolos. Podia ser numa rua, quem sabe na escada de alguma casa ou num cenáculo qualquer. Ou quem sabe debaixo da sombra de uma árvore. Em algum lugar ele estava orando. Ou quem sabe junto com seus apóstolos e discípulos no barco. Em algum lugar. Mas ele estava orando. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Olha que pedido lindo. Possivelmente as palavras de Jesus naquela ocasião foram palavras tão marcantes. Não simplesmente palavras jogadas ao vento, mas um coração que está nos lábios. Palavras que saem do coração. E os discípulos ali vendo o mestre, muitas vezes orando. O mestre intercedendo, o mestre clamando, o mestre suplicando, o mestre... E quando o mestre diz, amém. Num silêncio como esse, algum deles não se conteve e disse, Senhor, nos ensina a orar. Quero aprender a orar desse jeito. Assim como João ensinou os discípulos dele, ensina-nos. Versículo 3. Versículo 2. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam. Aqui Jesus vai ensinar a oração, que é a oração do Pai Nosso, registrada por Lucas. Ele só vai dar a síntese do que é importante se dizer. Não como uma reza, tá, irmãos? Mas como expressões da maneira em que falamos com Deus. O Pai Nosso, essa oração universal conhecida por todos nós, ele é muito mais do que uma oração repetitiva. Porque em toda oração, nós realmente falamos com Deus as doutrinas que acreditamos de todo o nosso coração. Em outras palavras, Jesus tinha acabado de orar e ele estava dando a síntese daquela oração, quem sabe debaixo de uma árvore, e ele quis dizer para os apóstolos, olha, o importante é vocês saberem que Deus é Pai, que vocês clamem pelo reino dele, para que esse reino venha sobre nós, clamem por perdão, clamem por provisão, clamem por livramento. E aí ele deu a síntese, mas muitas vezes a gente faz dessa síntese o quê? Uma reza, uma oração repetitiva e em vão. Mas Jesus ensinou aqui a oração do Pai Nosso, e ele disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Versículo 5. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele meia-noite e diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhes oferecer. Aqui Jesus ensina a oração e logo na sequência ele vem e conta essa história. Imaginem que à meia-noite um amigo de vocês bata na tua porta e fala, amigo, me empresta 3 pães, porque um conhecido meu, um parente, chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer. É estranho esse episódio, né? Para nós, chegar alguém meia-noite na nossa casa. E se chegar meia-noite, já pelo menos parou em algum posto
ou alguma rodoviária e comeu alguma coisa, porque deve ter alguma pizzaria, deve ter alguma lanchonete em algum lugar, porque chegar meia-noite e ainda de barriga vazia é estranho no nosso contexto. Possivelmente nunca aconteceu algo assim conosco, mas naqueles dias era algo possivelmente comum, porque não tinha lanchonetes, não tinha bares, e muitas pessoas viajavam durante dias e com as intempéries do dia e as variações, inclusive, do veículo que você possuía, porque alguns viajavam a pé. Então, uma viagem que um dia demorou um dia, no outro dia poderia demorar 2 dias, por causa da temperatura. Aquele cavalo que você viajou outra vez e foi bem dessa vez, é um pangaré. Então, de repente, você estava esperando chegar meio-dia, chegou meia-noite. Então, naqueles dias, era uma coisa comum. Você necessitar de um amigo no meio da madrugada porque chegou algum visitante importante. E aqui Jesus conta essa história. Ele está contando essa história para falar sobre o quê? Sobre aquele pedido lá atrás dos discípulos. Qual era o pedido? Mestre, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Ele ensina a oração e agora ele conta. Versículo de número 7. E o que estiver dentro, responda, ou seja, essa pessoa que foi importunada, não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará o que você precisar. Jesus está dizendo, olha, chega lá, pede o pão à meia-noite e ele vai te responder possivelmente da janela ou lá da cama mesmo, ah, José, não me incomoda, José. Ah, não, meia-noite não, no sono bom. Então, já acordou todo mundo, José, fica aí, se vira, José. Aí ele fala, Jesus está dizendo, mesmo que ele não se levante pelo toque ou pela compaixão, ele se levantará, porque foi importunado, já que está de pé, já que está com raiva, já que está bravo, agora resolve, porque um dia, quem sabe, é ele que vai pedir para o outro amigo, e o amigo vai se lembrar que ele negou. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ele conta essa história, ele conta, suponha que é uma parábola, não tem o nome de parábola, mas é uma parábola, que possivelmente tinha acontecido naqueles dias. E agora, para ratificar mais uma vez essas lições, quais lições? Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensina, conta essa parábola, conta essa história, e agora Jesus vem com mais uma promessa. Olha que lindo, amados, olha que fantástico. Por isso lhe digo, versículo 9, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia! Mais uma vez, deem-lhe será dado, boa medida dos céus, recalcada, calcada, sacudida e transbordante, porque com a mesma medida que vocês medirem, assim será conosco. E aqui Jesus, mais uma vez, em outras palavras, está falando de recompensa, de uma devolução. Sabe aquelas coisas que acontecem que vem a galope? Aqui Jesus está dizendo, vem a galope. E o cavalo divino é bom, o cavalo divino é de puro sangue. Já veio a galope, veio rápido, como diziam os antigos. E agora no versículo 11, Jesus dá um passo além. Como se não bastasse, ele dá um passo além. Ele vai para o mais profundo do profundo. Nosso mestre é o pedagogo por excelência. Não há ninguém que ensinava como ele. E agora no versículo 11 ele diz, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aleluias! Louvado seja Deus! Tudo começou por um pedido. Um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Deus tem uma boa medida divina para todos nós. E o mais impressionante nesse texto para mim não é esses textos e apenas essas promessas. Porque talvez na sua cabeça agora e no seu coração você já está pensando em situações monetárias e você está falando: puxa vida, que beleza, eu estou pensando de dar um cruzeirinho para Deus, uma moedinha, um centavinho, um realzinho, um dólarzinho, e Deus vai fazer um negócio extraordinário. Eu quero te desafiar hoje a gente pensar no que o texto está nos ensinando, e principalmente o contexto. O que Deus realmente quer nos ensinar? Qual é a boa medida divina? Porque usamos essa promessa em muitas recompensas, até financeiras. Recompensas de doações mesmo, que fazemos, porque afinal de contas, há outras promessas de Deus nessa ordem, como Malaquias, por exemplo, que aquele que realmente se doa a Deus com relação aos seus dízimos e às suas ofertas, Deus abriria portas e janelas do céu, faria a diferença entre o justo e o injusto. Deus faria coisas tremendas, repreenderia o devorador, honraria as nossas ofertas, o nosso gesto de amor. Mas irmãos, aqui Jesus, Ele está indo muito mais profundo. Jesus precisou apenas de uma simples súplica por parte dos seus discípulos: Mestre, ensina-nos a orar. E agora o mestre, que é o pedagogo excelente, ele vem e não só ensina, mas ele mostra coisas tremendas da parte dele para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estudar o contexto, vamos estudar o que está se referindo a essas promessas. Em primeiro lugar, Deus te vê com compaixão. Preste atenção nessa afirmação. Deus te vê, Deus me vê com compaixão. Posso ouvir o glória a Deus dos irmãos? Deus te vê com esperança. Pastor, me explica melhor o que seria essa compaixão. A compaixão que Deus nos vê é uma compaixão desejando-nos perdoar-nos. Deus te vê e me vê sempre com um desejo profundo e marcante de te dar e de me dar a todos nós e a cada homem, cada mulher, a cada ser vivo, o desejo de perdoar. Pastor, eu não estou entendendo. O texto aqui está falando de dar. O Senhor está falando de perdoar, de compaixão. Eu não estou entendendo, você vai entender. Vamos voltar lá para Lucas 6, e vamos ler agora o versículo anterior, que é 6,37. Porque do 6,37 até o 42... quando Jesus fala sobre esse deem e lhe será dado, a essência do texto aqui não é recompensa monetária, mas é atos de compaixão. Olha que fantástico, irmãos. Atos de compaixão. Vamos ler? Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. E aí o 38, deem o quê? Ele está falando sobre o quê, o mestre? Oh, meus amados irmãos, como a Bíblia é linda. Ele estava falando sobre julgamentos,
sobre sentenças, sobre culpas, sobre essa mania que temos de pontuar segundo o nosso próprio a justiça, porque, irmãos, vem cá, vamos abrir um parênteses aqui. Não tem juiz como nós, né? Já pararam para pensar? A gente não erra. O nosso julgamento é sempre excelente. Irmão, é quase como se Deus, a gente falasse: Deus, dá licença, porque o Senhor não sabe o que está fazendo. Eu sei. A nossa vida é marcada disso. A nossa vida é marcada desse ato punitivo, restritivo, condenatório, inflamatório, como se nós fôssemos o juiz no trono branco, julgando todos ao nosso redor. Porque a verdade absoluta cabe em mim e o resto é uma porção que sobra por irmão. Aqui Jesus está mostrando que esse deem, não tem a ver com monetário, com oferta, tem a ver com esse sentimento de reflexão, no sentido autular ao juiz Raimundo que existe dentro dele, autular ao grande juiz coberto de razão que habita dentro de nós, autular, pare, porque aqui o texto está dizendo: não julguem, e vocês não serão julgados. Quem é que está falando isso, irmãos? Deixa eu só dar um preâmbulo aqui, explicando o autor dessa frase, que é o nosso Salvador. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Juiz Supremo de toda a terra, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o Eterno, o Criador de todas as coisas, que se fez homem para habitar entre nós, nos redimir, nos salvar. E Ele está dizendo: não julguem, mesmo Ele sendo o juiz perfeito. Posso ouvir um glória a Deus? Ele sabe que os nossos critérios são critérios imperfeitos. Ele sabe que o nosso julgamento sempre será falho. Na história da humanidade, Deus sempre levantou, inclusive no meio do seu povo, juízes, mas que julgavam a partir da lei de Deus, não a partir dos seus conceitos e nem dos seus desígnios. Não há juiz que não possa errar, porque somos de uma natureza falha, somos volúveis, somos manipuláveis, passamos por oscilações das mais variadas. Pode ver, uma pessoa, ela nasce como bebê, cresce, amadurece, envelhece, e muitas vezes, mesmo com toda a sabedoria, começa a ser desprovida da sua intelectualidade e volta-se a ser praticamente um ancião, quase que uma criança, sendo cuidado agora pelos pais, ou melhor, pelos filhos. Por quê? Porque somos falhos. A vida do homem é como a erva, e a glória do homem como a flor da erva. Murcha-se a flor, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que faz a gente errar menos, irmão, não é o que a gente aprendeu nas faculdades, não é a nossa história da nossa criação, da nossa educação. O que faz a gente errar menos são os valores eternos de Deus. E por isso que os juízes da parte do Senhor e os sacerdotes que julgavam, ajudavam a guiar o povo de Deus, acertavam um pouco mais, porque eles pegam emprestado as leis de Deus, o auxílio de Deus. Um pastor só se torna exímio na sua maneira de ensinar e conduzir as pessoas, não é porque ele é muito sábio, é porque a sabedoria do Todo-Poderoso e a palavra de Deus vem e repousa sobre ele, e agora ele ensina a palavra, ele ensina os oráculos de Deus, ele fala a partir do Senhor, e por isso que ele acerta. Mas essa virtude mora nele? Não! Essa virtude mora em Deus, e naquele que fez a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluias! E aqui, o juiz dos juízes, o Rei dos reis, está dizendo: não julguem, não condenem, apenas perdoem. Aleluia! E aí ele vem e diz: deem o quê? Deem ausência de julgamento, deem ausência de condenação, e deem perdão. Por quê?
Porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus, o Senhor. Deus te perdoou quando você e eu, quebrantado, nos lançamos diante dele dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, muda a minha história, Senhor. Senhor, reescreve a minha vida. Quantos são aqueles que no caminho da vida, peregrinando com a sua própria vida, caem em si de que um dia todos nós estaremos diante do grande tribunal de Deus. E essa culpa começa agora a aflorar sobre nós, porque quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais nos identificamos como pecadores, como falhos. Mas é nessa hora, é nesse momento que o próprio e o Eterno, Ele vem para nós e sussurra no nosso ouvido, por meio da palavra de Deus: há salvação para você, pecador, por meio de Jesus Cristo, o Senhor. E quando nós nos rendemos aos pés de Jesus e dizemos: Senhor, nos lava com o teu sangue, nos perdoa, o perdão dele vem sobre nós. E é por isso que Jesus está dizendo: deem o quê? Deem perdão. Porque da mesma forma que vocês estão doando perdão, uma boa medida do que, pastor? De perdão, de misericórdia, de compaixão cairá sobre nós. Uma medida calcada, recalcada, sacudida e transbordante. O perdão de Deus baterá em você e em mim e transbordará, porque é pelo poder do Espírito Santo de Deus que isso acontecerá conosco. Pois a medida que usarem também será usada com vocês. Aleluia. Se eu julgo, se eu condeno e não perdoo, o efeito é cascata, vem também, vem a galope. Mas quando eu me ausento do julgamento, me ausento da condenação e sobro, não por mim apenas, mas por aquele que está ao meu lado, pelo meu próximo, perdão, com certeza, à medida que eu nós usarmos, também será usada para todos nós. Posso ouvir um glória a Deus? Está entendendo o contexto? Está entendendo o contexto? Vamos ler agora o 39, o 40 até o 42. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Pode? Não, claro que não. Não, cairão os dois no buraco. Se eu sou um cego que não perdoo, é um cego que não perdoa. É um cego juiz inflamatório e condenatório. Opa! Por quê? Porque eu, quando sou muito bom nas minhas assertivas e colocações, Jesus está dizendo: olha, isso não compete a você, nem a mim, nem a ninguém. Jesus está dizendo: a gente é cego guiando outro cego. E aí ele continua: os dois cairão no buraco. O discípulo não está acima do seu mestre. Olha, por que ele fala do discípulo? Por que ele fala do mestre agora? Olha que interessante. Ele fala do discípulo e do mestre, porque ele estava querendo dizer aqui nas entrelinhas, para os seus 12 apóstolos e os demais discípulos presentes: eu perdoei vocês. Eu perdoei vocês. Eu tenho perdoado vocês. Levi, você era um publicano. Publicano nos dias bíblicos era na semelhança de um político nos nossos dias, corrupto ao extremo. Você, Zelote, era um revolucionário, inflamado, maluco, querendo vingança a todo custo, e eu te perdoei. Você, João, você, Tiago, filhos do trovão, cheio de ira e fúria, não podia triscar em vocês que pavio curto. Eu perdoei vocês, tenho perdoado. Você, Pedro, o tempo todo. Acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra. E eu estou de novo, perdoando de novo, perdoando de novo, perdoando de novo. O mestre, os discípulos não estão acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Aleluia. Mestre te perdoa. Jesus está te ensinando hoje a receber uma boa medida divina. Ele está nos treinando a sermos recompensados e preparados como Ele,
porque Ele nos perdoa a cada momento, que com contrição e humildade nos lançarmos aos seus pés. Por isso que a palavra de Deus diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele vos perdoará, Ele vos exaltará. Sujeitem-se a Deus, lancem-se diante de Deus, peçam perdão, peçam purificação, porque Deus nos dará. E o 41, olha só, é agora que entra o 41, porque se você reparar no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho? Aí, olha o juiz aí, olha o nosso papel de juiz, não é assim? Se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho, e aqui vem uma sentença, que essa é uma sentença que atinge a todos nós. Jesus está dizendo aos seus discípulos: hipócritas. E tem hora que a gente tem que aceitar, essa fala é para mim, porque muitas vezes a gente se esconde na hipocrisia. Os mais antigos citavam que essa palavra hipócrita, ela tem significados lindos no sentido quando compreendemos ela, quando a gente compreende o que ela significa, porque na realidade, em resumo, a hipocrisia é uma vida sob dissimulação. Nós dissimulamos ser justos sendo não justos, dissimulamos ser curados, mas ao mesmo tempo somos doentes, vestimos uma roupa de perfeição sendo imperfeitos. Por isso que aquela fala clássica do povo medieval, quando se lançava diante de Deus e dizia: minha culpa, minha máxima culpa, ela é sempre bem aplicada na nossa vida. Por quê? Porque Jesus, Ele pode dizer isso para nós sem errar, porque Ele é o juiz justo. E Ele diz: hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando eu consigo dizer: Jesus, me ajuda nas minhas traves, arranca essas traves, Senhor. Senhor, eu não quero errar, Senhor. Senhor, eu não quero ser um juiz pelo qual o Senhor não me separou para sê-lo. Eu só quero perdoar, e perdoar, e perdoar, como o Senhor me perdoou. Agora, vamos voltar lá para Lucas 11, porque agora a lição está ficando deliciosa. Agora vai ficar o ponto alto de toda a nossa compreensão. Porque Deus nos ensina o melhor caminho. E qual é esse caminho? É o caminho do perdão. O caminho do perdão. Aqui em Lucas 11, agora sim vai cair a ficha de toda a compreensão. Sabe, nosso mestre por excelência, o nosso professor por excelência, o nosso pedagogo supremo e divino, muitas vezes ele só precisa de uma fagulha nossa, só de um interesse honesto nosso, como foi os apóstolos. Os apóstolos fizeram um pedido simples: Senhor, ensina-nos a orar. E agora o mestre, ele não perdia a oportunidade, e agora ele ensina a orar, mas ele ensina algo muito mais poderoso do que orar. Ele ensina o caminho do perdão. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Pastor, mas é tão lindo assim. Você vai compreender. Sabe por quê? O caminho do perdão é incalculável e somente um cristão consegue discerni-lo na sua plenitude. Somente um cristão consegue discerni-lo na sua plenitude por causa Jesus é a grande moldura do quadro da existência da nossa vida, que nessa moldura, a pintura de perdão excelente e suprema é Ele próprio, e a obra dele realizada por Ele na cruz por nós. Ele é a grande moldura.
E a obra que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fez desde a criação, culminando em Jesus, fazendo com que Ele morra para nos salvar, para nos perdoar, Ele ressuscitando, derramando o Espírito Santo como continuador dessa obra de redenção, e criando a igreja, e a igreja é esse útero de perdão divino e de perdão uns aos outros. Aí fecha essa moldura, e é por isso que somente entende plenamente o perdão de Deus e da vida um cristão bíblico, um cristão cristocêntrico, um cristão que ama as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é o caminho de excelência. Agora olha só, irmão, quando essa moldura divina não está bem clara em mim, eu ponho ensino de homens ou eu não tenho moldura, aí fica difícil compreender do perdão, porque o perdão vai depender do juiz que somos nós, do delegado que somos nós, porque aí a gente vai arbitrar quem deve perdoar e quem não deve perdoar. A tese que eu estou defendendo hoje, irmão, que é o nosso problema é querer compreender o incompreensível. Nunca entenderemos plenamente nessa vida questões como essa. A gente não consegue compreender o incompreensível. Por quê? Somos falhos, limitados. E sobre o perdão, somente o autor e consumador da fé tem para nos ensinar. E é uma questão de fé, é uma questão de entrega. E dizendo, sim, Senhor, os teus ensinos são superiores. Sim, Senhor, eu acredito que o Senhor tem razão. Sim, Senhor, o Senhor pode perdoar um Nicodemos, que era um religioso, uma mulher samaritana que tinha 5 maridos, uma Maria Madalena, que era uma ex-prostituta, um Zaqueu, que era um publicano, pecador, devasso, ladrão. O Senhor pode perdoar um ladrão na cruz, o Senhor pode perdoar um soldado romano, o Senhor pode perdoar Saulo, que era um religioso hipócrita e mandava prender e matar cristãos. Se há jeito para essas pessoas, há jeito para a gente, e Ele diz que há jeito. Então creia nos valores de Deus, creia no que é incompreensível na nossa razão, porque Ele diz que Ele está disposto a perdoar. Simples assim. Por isso que a nossa função é: tire a trave e deixa Deus tirar o cisco. Tirar a trave já fica mais fácil, tirar o cisco também. Mas quem é que tira o quê? É Deus falando para nós: tira a trave e eu tiro os ciscos. Eu sei que hoje o Senhor está sacudindo a sua estrutura, porque essa estrutura está sendo sacudida não por mim que falo, mas pelo Espírito Santo de Deus, que está trabalhando no seu coração. O melhor caminho é o caminho do perdão, porque com o caminho do perdão nós vencemos o ódio, vencemos o medo, vencemos o inimigo da nossa alma, vencemos o nosso ego e vencemos a incredulidade. E aqui, mais uma vez em Lucas 11, logo depois desse gatilho, desse pedido dos discípulos, o mestre por excelência começa a ensinar. Ele diz: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Aleluia. O nome do nosso amado Deus é santo. O Pai é santo. Jesus é santo. O Espírito Santo é santo. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Ou seja, queremos os valores do teu reino, queremos os valores dos céus, queremos aquilo que não tem aqui, porque nessa existência o que sobra é obras nossas, mas queremos sim o teu reino. Venha! Você poderia dizer nessa noite: venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu reino. Clame dentro do seu coração. Jesus aqui continua nessa oração que ele ensina, ele fala até mesmo sobre os nossos dilemas diários. Anjo não precisa comer. Você deu pão para anjo? Alguns anjos comeram na história da Bíblia, mas quantas vezes você já alimentou anjo? Anjo. Mas vem cá, filhinho come? Se adolescente come, aí come, hein? E o irmãozinho, depois de um dia de trabalho braçal, come? Opa!
Olha os pratos de pedreiro, né? Mas tem umas irmãs pedreirinhas também, hein? Tem que eu sei. Tem umas irmãs pedreirinhas, que quando a gente olha, fala, misericórdia, Senhor. Ela está orando para subir e escalar ao monte. Olha, só vi algumas jovens cutucarem umas às outras. E aqui Jesus está dizendo, além da oração, Ele está dizendo assim, quando você falar para Deus, pode pedir a comida, porque Deus é o seu provedor. Aleluia. Fale, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, mas dá-nos o pão de cada dia. Deus cuida do pássaro, filho. Deus cuida das plantas. Deus cuida dos peixes. Deus cuidará de todos nós em nome de Jesus. E agora vem o ponto alto da oração do Pai Nosso. Olha como o mestre por excelência, o pedagogo extraordinário, ele faz uma citação como se ele precisasse. Vem cá. Quantas vezes o mestre pecou? Quantas? Tem certeza? Por que temos certeza absoluta? Porque Ele é Deus. Mas há algum texto sagrado que diz que Ele foi tentado semelhante a nós, mas nunca pecou? Jesus viveu semelhante a nós, cada um de nós, mas nunca pecou. O único justo, juiz, reto e santo que habitou nessa terra. Mas agora Ele ensina como se Ele fosse. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Ele tinha pecado? Não. Essa oração é para mim e para você, amado. Essa oração é para mim e para você. O professor por excelência estava só dizendo o seguinte, eu não preciso disso, porque eu sou perfeito, mas já que eu vim salvar a tua alma, já que eu vim te perdoar, te transformar e te mudar, e já que você me pediu algo com tanta propriedade, oração, eu vou estar te ensinando agora o segredo de um caminho de Deus, que é o caminho do perdão. Perdoe. Quando você for falar com o Pai, você diga, perdoe-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Aqui Ele põe uma condição. Para eu ser perdoado por Deus, eu tenho que perdoar o meu irmão, e tenho que orar pedindo perdão, não só por mim, mas por todos. Notem que a oração aqui, ela é inclusiva. Perdoe-nos. Quando vocês forem orar, Jesus poderia ter dito, diga assim, perdoe-me, Pai, assim como eu tenho perdoado. Mas Ele diz, ore assim, no plural, perdoe-nos. Olha como Ele é ousado. Ele não ensina apenas um de cada vez. Ele ensina o seu povo. Por quê? Porque o seu povo é uma comunidade de perdão para a glória do Senhor. E Ele está dizendo, há um caminho maravilhoso da parte do Senhor, que é o caminho do perdão. E quando eu perdoo, você perdoa, nós perdoamos, tem tudo a ver com isso que Ele está ensinando aqui, que é o que, pastor? Tem tudo a ver com um relacionamento íntimo e poderoso com quem? Com Deus Pai, com esse Deus Pai que é santo, que tem um nome santo e que habita num reino magnífico e maravilhoso. Ele está dizendo, quando eu e você perdoamos, quando eu e você fazemos essa oração inclusiva, não só por mim, mas por todos nós, e ampliamos isso com a nossa vida, Deus nos perdoa poderosamente. E o que vamos desfrutar? Vamos continuar. Aí vem a história, pode ver. E aí ele continua a última frase da oração aqui do Pai Nosso em Lucas. E não nos deixe cair em tentação. E aí em Mateus vai dizer, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você já conhece. Aqui até de lambuja. Quando eu estou no caminho do perdão, Deus me protege do mal. Deus manda o meu alimento. O reino de Deus vem sobre a nossa vida. Mas agora vem aquela
ilustração, aquela parábola do homem que incomoda o outro pedindo pão na meia-noite. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que essa oração, que é a oração do Pai Nosso, essa oração que tem uma condição de dizer: Senhor, eu quero perdoar o meu irmão, eu quero que o meu irmão me perdoe, eu quero orar pedindo perdão por todos, para que o teu reino venha. Aqui Jesus está querendo dizer o seguinte, aqui, irmãos, é a hora que ele vem e fala sobre esse que está com a porta fechada, que abre e atende. E aqui no versículo 9, no 10, no 11 e no 12 e no 13, conclui essa dinâmica. Qual dinâmica, pastor? Do caminho do perdão. Guarde isso, amado. Guarde isso. Por isso, lhes digo, peçam e lhes será dado. Peçam o quê? Peçam o quê? Venha o teu reino. Santificado seja o teu nome. Nos dá o pão de cada dia, mas nos perdoe, como nós temos perdoado. Aqui ele está dizendo, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Peçam o quê? Simplesmente orem pedindo alguma coisa, mas peçam perdão a Deus, porque toda vez que você pedir perdão a Deus, você irá buscá-lo e você irá encontrá-lo. Você baterá na porta dos céus que está fechada, e essa porta que está fechada se abrirá. Todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo aquele que bate a porta se abre. Que porta é essa, pastor? Jesus é a porta, filho. Lembra o que ele disse? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele está dizendo, muitas vezes na sua vida está fechado a porta. Você, quem sabe orar a oração do Pai Nosso. Você é fervoroso, mas eu quero te dizer, e o perdão? E o perdão? Você tem liberado o perdão? Você tem um sentimento de compaixão? Você tem orado nessa oração inclusiva? Perdoe-nos, Deus, perdoe-nos. Perdoe-nos. Perdoe-nos, porque com a mesma medida que eu estou perdoando, eu sei que também serei perdoado. Eu quero te dizer que quando você faz isso Deus abre as portas. E agora, o último desfecho, notem que do 11 ao 13, ele vem e fala mais uma vez: qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, ó que Jesus mais uma vez, está sabendo que a nossa natureza é má, que somos falhos, somos pecadores, mas ele está dizendo, se nós, que temos uma natureza má, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo a quem o pedir. Agora ele está dizendo, por que o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo? Porque, irmão, o perdão tem tudo a ver com o que? Em primeiro lugar, com relacionamento com o Eterno, com esse relacionamento com esse Pai bendito que é santo. O perdão tem tudo a ver com esse ato de ser perdoado e de se tornar uma pessoa livre do pecado. Sabe por que muitas vezes você não tem sido livre do pecado, irmão? Nós muitas vezes não somos livres do pecado porque não perdoamos. Como Deus vai nos perdoar e não vai nos livrar? O gatilho de Deus é libere perdão. Tem a ver com aumentar a fé. Tem a ver com aumentar a fé. Por que tem a ver com aumentar a fé? Lá em Lucas 17, do 3 ao 5, Jesus, certa ocasião, conta uma história também sobre essa questão de perdoar. E ele fala para os apóstolos, olha só o que ele diz: tomem cuidado, se o teu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Sabe por que muitas vezes a nossa fé é pequena? Ela é pequena porque a gente perdoa pouco. Porque na hora que a gente perdoa muito, a gente começa a caminhar no caminho do incompreensível. É o caminho do divino, é o caminho de Deus.
quanto mais eu libero perdão àqueles que outrora me cometeram alguma coisa, mais a minha fé, ela está sendo ampliada pelo Senhor. Perdão tem tudo a ver com aumentar a fé, porque só pode perdoar alguém que um dia foi perdoado de verdade. Só pode perdoar quem entendeu que Jesus é a moldura do quadro do perdão de Deus para a nossa vida. E quando ele se confronta com esse quadro, onde o Cristo está pendurado na cruz, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, irmãos. Não tem como nós dizermos aquele que um dia nos feriu e que arrependido está conosco, dizendo: não, eu não te perdoo. Porque quem seríamos nós? Quem seríamos nós? Mas ele diz aqui que o perdão tem tudo a ver com aumentar a nossa fé, tem tudo a ver com ser livres do pecado, tem tudo a ver com ter um relacionamento com Deus Pai de primeira mão, e tem tudo a ver com receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deixa eu te explicar. Você está pedindo o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem pedido dons? Você já tem dom? Mas você não está sendo restaurado nos seus dons? Você está orando? Você veio ontem na vigília, onde tivemos vigília? Você tem buscado nos cultos de oração? Você tem feito campanhas pessoais de oração, de jejum, de busca a Deus, e não tem recebido o Espírito Santo, não tem recebido o batismo com o Espírito Santo, não tem recebido a restauração? Perdoe. Simplesmente assim. Perdoe. Libera o teu coração para o incompreensível. E a boa medida de Deus, que é recalcada, que é sacudida, que é transbordante, que vem do Espírito Santo, te banhará. E você ficará pleno do poder dele. Por quê, pastor? Porque o perdão tem a ver com o Espírito Santo? É simples. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o pastor? Claro que não. Quem é que nos convence, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Se formos convencidos por Ele, seremos agora canais de compaixão e perdão também por meio dEle. Daremos ao próximo aquilo que recebemos de Deus. Receberemos de Deus boa medida. Receberemos de Deus a vinda do Espírito Santo, porque isso não tem a ver apenas, a boa medida não tem a ver com algo monetário, mas a boa medida de Deus tem a ver com perdão e ser perdoado. A vinda do Espírito Santo tem a ver com perdão e com ser perdoado. Que nessa noite, o perdão de Deus recaia sobre as nossas vidas, agora e para sempre, em nome de Jesus. Porque a boa medida de Deus para a sua vida é uma medida recalcada, sacudida, transbordante do Espírito Santo, por meio do perdão liberado e da compaixão liberada de nós aos próximos, porque Deus assim fez conosco. Amém? Eu quero concluir e te desafiar agora a orar comigo. Quem sabe você vai dizer que nem os apóstolos: aumenta a minha fé. Essa é a oração que eu faço também, porque uma traição dói. E você, deixa eu te dizer uma coisa, viu? Você pode crescer em Deus, pode crescer na habilidade de fé, no seu relacionamento com Deus, mas você continuará sendo um ser humano, cheio do Espírito Santo, sim, mas as traições sempre te doerão, mas você suportará melhor. Por quê? Porque se você aprendeu a perdoar, aprendeu a ter compaixão, Deus vai derramar perdão sobre você. Deus nessa noite quer te perdoar. O que você tem feito, o que nós temos feito, que tem ferido tanto o coração de Deus? Não há nada tão sério que Deus não possa te perdoar. O amor dele por você e por mim é incomparável. Peça perdão a Deus. Peça perdão. Talvez você esteja vivendo o que eu disse na minha tese, tentando compreender o incompreensível. Mas eu mereço o perdão de Deus? Eu sou muito falho, eu sou muito obstinado, eu sou muito moroso, eu sou muito teimoso, eu sou muito truculenta. Eu minto para mim mesmo o tempo todo.
Eu sei que talvez você, como eu, muitas vezes, nessa avaliação do nosso coração, não temos como dizer que dessa matéria somos aprovados. Não, a gente de cara já é reprovado e nós nos autorreprovamos. Eu sei que você e eu chegamos a essa conclusão, mas eu quero te dizer essa grande mensagem: creia no incompreensível, isso é fé. Deus resolveu te amar, Ele tem compaixão por mim e por você, e Ele te perdoa em Cristo. É isso que basta, é isso. Talvez você também está com dificuldade de perdoar aquele que te feriu. Quem sabe é um pai, quem sabe é uma mãe, quem sabe é uma história de sofrimento, que você tem dentro da sua alma essa amargura, essa dor, que você se agarra a ela todas as vezes. Essa noite, tenha compaixão dos seus familiares que te feriram, sejam eles quais forem. Liberte-se dessa algema chamada vingança, porque aquele que vai ao outro com vingança, como dizem os sábios, tem que cavar 2 covas, uma para aquele que você matará e outra para si. E essa é a história da nossa vida. Por isso que Jesus não nos ensina a nos vingar, mas nos ensina a perdoar. A perdoar. Peça para Deus hoje: Senhor, arranca essa dor que eu tenho por aqueles que me feriram. Pode ser um filho que você cuidou tão bem, pode ser um pai, uma mãe, um parente, um irmão, que você dedicou tanta energia, tanta atenção, tanto amor, tanto afeto, e agora você colhe fel, colhe picadas, colhe veneno. Perdoe nessa noite em nome de Jesus, porque com certeza seremos perdoados. E no meio desse perdão, sabe o que acontecerá conosco? O Espírito Santo virá sobre nós, porque Deus tem para todos nós hoje uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que é do amor dEle e do perdão dEle por todos nós. Se derrame agora diante do Senhor. Chama o ministério de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho do perdão sempre será o caminho das grandes vitórias da nossa vida. Se lance diante do Senhor. Peça ao Senhor perdão. Se você não tem força para perdoar, peça: Jesus, aumente a minha fé. Eu quero perdoar. Eu quero ser livre da condenação. Eu quero viver essa bênção que é ser perdoado por Ti e poder ser perdoador. Aleluias. Pai, eu entrego a Tua palavra ao Teu povo nessa noite. Contempla cada lágrima do coração que escorre agora, Senhor, e transborda pelos olhos de cada filho Teu, de cada filha. E nos perdoe, nos ensine a perdoar, nos ensine a ter essa santa compaixão, porque queremos viver essa boa medida divina dos céus, chamada perdão, chamada graça, chamada compaixão, chamada misericórdia. Ó Deus, ensina-nos a viver um cristianismo realmente na boa medida, recalcada, calcada, sacudida, transbordante da presença do Teu Espírito, de uma vida de compaixão, de uma vida de perdão. Em nome de Jesus, põe a Tua mão sobre cada filho Teu e filha Tua. E obrigado por essa palavra, e continue a desafiar cada um que aqui está, em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor canta o hino, se rasgue diante do Senhor, se rasgue. Quem sabe você tem uma mágoa profunda de alguém. Se essa pessoa estiver ao seu alcance, vai até ela e peça perdão. Se ela te fez alguma coisa e hoje Deus te ensinou, vai até ela, ou dentro do seu coração. Se essa pessoa já não existe mais, vá até diante de Deus. Mas o importante é que você se lance aos pés do Senhor. Aleluia.
se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Meu orgulho peça para que Deus te perdoe dos seus pecados. Peça para que Ele te salve a sua alma. Lance-se diante do Senhor. Nessa noite Deus tem uma medida maravilhosa para a sua vida chamada Caminhos do Perdão. Jesus, e ser achado nele. Vai orando, vai se rasgando diante do Senhor. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu não conheço a sua vida nos detalhes, mas agora eu queria orar com você. Vou fazer uma oração, e mesmo de forma silenciosa.